Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com uma super videoaula para vocês sobre armazenamento de imagem, tá? Muita gente me pergunta, se eu capturei uma foto ou anexei uma foto, como eu armazeno esta foto, tá? Gente, há algumas formas de se fazer isso. Eu vou fazer uma sequência de 2 vídeos, tá? Ensinando 2 formas diferentes. A primeira de hoje é armazenando a URI, tá? É esse título que está na tela. A outra vai ser armazenando em biblioteca de SharePoint. Mas, Alex, qual a diferença das duas? Vamos lá. Esse primeiro método de URI que eu vou ensinar na aula de hoje, ele é muito mais simples de se fazer e prático. Porém, ele não funciona legal se eu tiver um alto volume de armazenamento de imagens, tá? Ele funciona bem para listas pequenas. Alisson, mas como assim listas pequenas? Gente, vamos lá. 10, 20, talvez 50 registros no máximo. Eu entendo que acima de 50 registros, a arquitetura mais indicada de armazenar a imagem é ir para uma biblioteca do SharePoint, tá? Que é o segundo vídeo que eu vou ensinar. Então, esse URI serve para pequenos conjuntos de dados. Por quê? A gente armazena a estrutura de texto de um arquivo de mídia nesse modelo aqui, tá? E aí, o que acontece? Isso é armazenado em campo texto dentro do SharePoint. Então, se eu tiver vários registros com imagens muito grandes, você vai começar a ter problema, inclusive, para abrir a lista do SharePoint, tá? Então, por isso que eu sempre recomendo. É uma função prática, funciona muito bem, mas assim, para um cadastro de menu ou para um pequeno cadastro, você vai associar uma imagem a ela, legal? Então, dado esse conselho, vamos então iniciar a nossa aula sem enrolação, mão na massa, perfeito? Estou aqui com um aplicativo Power Apps criado do zero em branco e estou com o meu SharePoint aqui também. O que eu vou fazer aqui no meu SharePoint? Eu vou criar uma nova lista, tá? Chamada CAD Produtos, tá? Por quê? Eu quero ter um cadastro de produtos onde eu vou colocar o nome e uma imagem para esse produto, tá? Exemplo bem básico. No seu caso, aí você vai adequar de acordo com a sua realidade. Gente, lista criada, eu já tenho o campo title, eu vou adicionar só mais uma coluna, que é a coluna que eu vou guardar o URI da imagem, tá? Deu um refresh aqui porque não carregou a engrenagem. Eu gosto de sempre criar colunas pelo list settings, tá ok? Eu nunca crio ali pela frente, fica mais essa dica para vocês. Criem conforme eu faço aqui. Então, estou criando uma nova coluna chamada imagem URI, desculpa, não é URL, URI, e você vai colocá-la do tipo de múltiplas linhas, porque lembra que eu falei que nós vamos armazenar o texto, né, o binário de mídia dessa imagem, tá ok? E coloco como texto plano e ok. Então, precisa ser uma coluna de várias linhas. Gente, no SharePoint é isso, tá? 2 colunas é o suficiente para eu fazer essa aula com vocês. Eu vou aqui no aplicativo recém-criado e vou em fonte de dados, vou adicionar a conexão com o SharePoint, ok? Opa, de data aqui. Vou adicionar a conexão com o SharePoint, tá aqui. Então, eu vou criar um vínculo do meu aplicativo com o site e com a lista CAD produtos que eu acabei de criar. Gente, feito isso, está pronto, tá ok? Volto para minha tela inicial. Na tela inicial, o que eu quero colocar? Uma galeria, pode ser em branco mesmo, tá bom? Uma galeria com a fonte de dados CAD Produtos, tá? Eu só tenho 2 colunas lá na CAD Produtos, gente. Então, o que eu já vou fazer aqui? Uma é a imagem que eu quero exibir, tá ok? E a outra é o título, ou seja... Opa, coloquei um botão aqui, não é um botão, é um label, tá, gente? Um label, que a outra é para exibir o título. Já tá até aqui, ó, This Item Title, ok? Deixa essa galeria aqui por hora, daqui a pouco vocês vão ver a mágica acontecendo. Vou criar um novo botão, agora fora da galeria este botão, e vou colocar aqui, criar novo produto, ok? Novo produto, vou readequar aqui a dimensão, por causa do meu texto é muito grande. E aí o que o criar novo produto vai fazer? Eu vou criar uma nova tela, tá? Screen 2, e nessa tela eu vou adicionar um formulário de edição, tá aqui. E qual é a fonte deste formulário, gente? A fonte deste formulário é o cadastro de produtos. Se você tem dúvidas de como trabalha com formulário, assista meu vídeo de CRUD, que lá tem certinho como vocês trabalham, ok? Gente, somente os 2 campos da minha lista aqui, tá? Não preciso de nada mais disso e já vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer, perfeito? Gente, então na tela 1, quando alguém clicar neste botão, no OnSelect dele, no evento de OnSelect, eu quero que ele instancie New Form, tá ok? E o nome do Form 1, que eu acabei de criar. Então, ou seja, eu estou dizendo para aquele formulário que eu quero criar um novo registro nele. Então, eu preciso desse comando. Ponto e vírgula, se você estiver usando em português, é 2 vezes o ponto e vírgula, ok? O meu está em inglês. E aí, vou dar um navigate, tá? Um navigate para onde?
Gente, para screen 2, que é a tela onde está o meu formulário. Opa, não é 1, é 2, né? E aí você pode colocar um efeito se você desejar. Se não desejar, ele funciona também sem o efeito. Perfeito? Vou dar um play aqui, criar novo produto, fui para a tela onde está o meu formulário. Vamos lá, agora eu vou começar a trabalhar a questão da imagem, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar em uma coluna para ficar mais fácil de vocês entenderem. E, gente, no formulário, eu quero que vocês, aqui em editar campos, adicionem um card personalizado. Ó, essa ação, ela gera um card em branco dentro do nosso formulário. Olha que legal, tá vendo? Um card em branco. Dentro desse card em branco, a gente vai inserir um controle de mídia, de adicionar foto. Olha que legal. Dentro do meu formulário, perfeito? Este controle de mídia, ele tem dois objetos dentro, tá? A imagem que foi adicionada, que é esse cara aqui, e tem a função de adicionar uma nova imagem, que é este cara aqui. Ele tem algumas propriedades, você consegue mexer nela, tá? Não é o objetivo desse vídeo. Gente, então qual que é o meu objetivo? O cara abre o formulário, clica em adicionar, seleciona uma foto. Se ele tiver no mobile, ele consegue tirar uma foto por esse controle também, tá? Ele escolhe, ou ele pega a câmera, ou ele pega uma foto já criada, perfeito? Gente, no onChange deste objeto, vamos lá, deixa eu achar aqui a ação onChange, eu já passei por ela, tá aqui. Tá? Do objeto de add media, de adicionar mídia no onChange dela, o que nós vamos fazer, tá? Eu vou setar uma variável, set var imagem, eu vou chamar de var imagem, vírgula, se você tiver em português a ponto e vírgula. Com qual valor que eu vou colocar? Gente, eu quero pegar essa imagem que foi anexada e gerar o RI dela, ou seja, o formato binário dela, digamos assim, em estrutura de texto, né? Para eu guardar isso na lista de SharePoint. E como eu faço isso? Gente, esse comando aqui que salva muita gente. JSON ou JSON, como você preferir, tá? O que o comando pede? Alisson, qual é a data? Qual é o dado que você quer fazer a conversão? Gente, quando eu dou um upload neste campo, a imagem ela fica aparecendo aqui, ó, neste segundo objeto. Então eu dou um Ctrl+C no nome dele, volto aqui para o Add Media, onde eu estou fazendo o onChange, coloco o nome do objeto .imagem. Por quê? Este objeto ele sempre vai ter a foto que eu acabei de subir, tá? Por isso que eu estou pegando ele. Vírgula, e aqui é muito importante, tá? Você tem que colocar o formato desse cara, tá bom? JSON format, é essa segunda opção aqui, ponto, incluir a data binária, ok? Você precisa fazer a fórmula desse jeito que eu tô aqui. Então, toda vez que alguém subir uma imagem no onChange lá do Add, ele vai pegar essa imagem e vai converter para o RI para mim, tá? Que vai guardar nessa var imagem. Vocês não precisam fazer isso, eu vou colocar um label na tela só para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? O valor desse label vai ser a nossa var imagem, perfeito? Tá aqui a nossa var imagem. Gente, vou dar o play, vou clicar em adicionar uma imagem, tá? Eu já deixei separado algumas imagens aqui, vou pegar uma de notebook. Tá aqui, notebook. Reparou que a variável foi preenchida por um código muito doido aqui? E é assim mesmo, tá? Não se assuste. Este é a estrutura de URI da imagem. Foi preenchida aqui na minha variável. Gente, aqui tem mais um pulinho do gato, tá? Eu não posso pegar essa variável e já guardar no campo do SharePoint. Por quê? Na hora que eu tentar renderizar essa imagem lá na galeria, vai dar problema. E por que vai dar problema? Essa função de JSON, ele traz... vocês estão vendo aqui, ó, vou parar o mouse em cima, onde eu estou mexendo. Ele traz uma aspa dupla no início e no final da estrutura. Eu preciso remover essa aspa dupla, tanto do início quanto do final. Senão eu não vou conseguir renderizar essa imagem depois, porque eu armazeno ela como texto, uma hora eu tenho que recuperar ela e renderizá-la na tela novamente, entendeu? Então, o que eu faço? Gente, a variável está com aspa duplas, beleza. Este é o campo que eu vou guardar a nossa string URI, ou seja, é o campo do SharePoint, né? Se a gente voltar em CAD produtos, aquele campo ali no formulário é exatamente este campo, imagem URI, perfeito? Então o que eu vou fazer? Em vez de eu colocar aqui na propriedade default dele, em vez de eu colocar a variável direto, eu vou usar o replace, gente. Por quê? Eu quero fazer um replace tanto no início quanto no final, tá? Então eu vou usar um replace dentro de outro, vocês já vão entender. Eu quero usar um replace tanto lá no final quanto no início. Então, vou fazer uma lógica de trás para frente aqui. Tá? Então, dentro desse segundo replace, ele está me perguntando qual é o texto que você quer usar. Vamos lá, o texto que eu quero usar é a minha var imagem. É o que está tudo guardado lá, perfeito? Vírgula.
E aí agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou informar para ele que eu quero lá do último caractere tirar, né, a última posição. Gente, o tamanho é variável, que depende do tamanho da imagem. Então eu não consigo colocar de forma certeira aqui que ele vai lá no 300 caractere e tira a aspa. Não tem como. Então qual que é o segredo aqui? Usar a função len, tá? Essa função len ela retorna o tamanho da string, tá? Então, ou seja, o tamanho da string é a minha última casa, entendeu? É a minha última casa. Então eu estou dizendo que lá na última casa ele vai retirar um caractere só e vai substituir por nada, tá? Aspa dupla é nada. Gente, fechei. Então esse é o meu primeiro replace, do fim. Vírgula, se você estiver usando em português é ponto e vírgula aqui, lembrando, tá? Ele pede o número inicial de caracteres aqui. Agora tá fácil, porque eu já tirei o do último. Agora eu preciso tirar do primeiro. Gente, o primeiro é sempre primeiro, né? Por mais que o dado é variável, o primeiro é primeiro. Vou tirar um caractere, tá? A partir do primeiro e vou substituir por nada. Fechei. Olha que legal, tá vendo? Aqui já não tem mais o caractere, que é a nossa aspa dupla, tá? Então você tem que fazer esse replace, senão não vai funcionar. Gente, vou deletar aqui, tá? E vou criar então um registro. Antes de eu criar, eu tenho que colocar um botão aqui de salvar, né? Eu não fiz isso. Vamos lá, salvar. E o que este botão faz? Ele faz um submit form. Submit form aonde? No form 1, ok? Fechei. Então, vamos lá. Play na nossa app. Título, notebook. Lembrando que este campo, ele não precisa ficar visível na tela, tá? Eu estou deixando visível para que vocês vejam o que está acontecendo. Na vida real aí, gente, o usuário não precisa saber que ele existe. Vem aqui, ó, e dá um false nele. Fazendo desse jeito, ele vai gravar a informação corretamente. Ele só não está sendo exibido no formulário, ok? Clico em salvar. Ele está indo lá no SharePoint, já foi e criou o registro lá. Vou no meu SharePoint, vou dar um refresh aqui, né, para ele recarregar as informações. E vocês vão ver que já existe uma linha chamada notebook e com a estrutura URI gravada, perfeito? Vou voltar na app, uma vez gravado, vou voltar na app, vou na tela inicial aqui da app, e olha que legal, já existe um registro aqui. Pô, Alisson, mas a imagem ainda não está aparecendo. Não tem problema, porque eu não coloquei para aparecer, tá vendo? Ele está usando a imagem de exemplo. Como faz então para renderizar essa imagem aqui? Muito simples, desitem.imagem URI, que é onde eu guardei a estrutura. Olha que legal, ele pegou aquela estrutura em texto, renderizou e apresentou aqui para mim, né, como imagem, tá vendo? Muito legal. Lembra que lá no início do vídeo eu dei as dicas que um dataset muito grande pode ser um problema? Por quê? A gente não tem muito controle, as pessoas anexam imagens aqui, muitas vezes imagens grandes. Quanto maior vai ser a estrutura URI, mais texto vai ser armazenado no SharePoint, e o SharePoint não é tão próprio para isso, tá? E aí o que acontece? A lista começa a ter problema, você começa a ter problema no aplicativo para carregar esses dados, porque ele está com uma string muito grande, tá bom? Então por isso que ele não é recomendado para um grande conjunto de dados. Aí a melhor solução é o próximo vídeo que eu vou ensinar, armazenar numa biblioteca, e aí se você tem de fato um ecossistema bom de mídia aí, que vai exigir um armazenamento mais profissional, o caminho é Blob, tá gente? Aí é um terceiro caminho que é Blob, eu não vou fazer um vídeo sobre isso, mas fica a dica para vocês. Gente, criar novo produto, vou criar mais um produto para vocês verem que o dado é realmente dinâmico, tá? Mouse, eu vou adicionar a imagem referente ao mouse, eu já deixei separado aqui também. Mouse na tela, perfeito? E salvar. Salvo. Vou na lista, F5 na lista, olha que legal. Tá aqui, mouse, e também gravada a imagem URI. Vou voltar na app e vou na tela inicial da app, olha que legal. Tela inicial da app, deixa eu dar aqui esse cara. Vou na tela inicial da app, temos notebook e mouse. Então, toda vez que você for criando um produto e adicionando imagem, ele vem aparecendo aqui e está sendo armazenado com o URI no SharePoint, legal? Dica muito boa, é a forma mais fácil de se trabalhar com imagens, tá? No SharePoint e Power Apps, porque você não precisa de um flow para guardar isso em uma outra lista. Então, é uma maneira muito prática, porém, usem com moderação, com essas ressalvas que eu fiz aqui. Se você usar esse método para algo muito grande, você vai ver a dor de cabeça que você vai arrumar, tá bom? Para um menu, para listas pequenas, vai funcionar perfeitamente, legal? Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo eu vou postar a segunda aula, que é trabalhando com biblioteca de imagens. Então, a gente vai usar esse mesmo mecanismo, porém, em vez de eu guardar o URI,
eu vou mandar para um Flow e o Flow vai guardar isso numa biblioteca de SharePoint, tá bom? É um dos outros métodos que funciona muito bem para usar a imagem. E a última dica, nesse cenário aqui você consegue usar no mobile e recuperar a imagem no mobile sem problema algum, tá? Quando a gente está armazenando uma biblioteca, a gente tem alguns problemas para recuperar a imagem lá no mobile. E também funcionaria offline, tá? Porque como é uma estrutura de texto, eu consigo gravar isso localmente, tá? Lembrando que o problema vai ser o tamanho do texto, que dependendo da lista, você vai ter problema para armazenar isso offline, tá bom? Então, dicas dadas, espero que vocês tenham gostado dessa super videoaula e a gente se vê na próxima. Um grande abraço!